Voltando aqui à nossa aula, gente, o macrófago, ele precisa se tornar ativado. Essa ativação, ela é proveniente de uma citocina, tá? Então, o interferon gama é uma citocina que consegue ativar o macrófago. Quando o macrófago é ativado, aumenta o poder microbicida dele. Então, para matar o micro-organismo, é muito importante, né, que ele se torne ativado, para aumentar o poder microbicida do fagócito, né? Então, tem duas células que conseguem liberar esse interferon gama pro macrófago. A célula NK, que a gente chama de célula assassina, célula exterminadora, né? A NK consegue fazer isso, a gente vai falar dela daqui a pouco. A célula NK, ela é uma célula da resposta imune inata. Ela é um linfócito, mas ela é um linfócito de resposta imune inata. Ou seja, é um linfócito que não tem especificidade, é um linfócito inespecífico, tá? E não tem memória imunológica também. Então, NK é resposta imune inata, a gente vai falar dela agora, tá? NK consegue secretar interferon gama para aumentar o poder microbicida do macrófago. Mas tem situações, gente, em que o macrófago não consegue matar. Aí ele tem que pedir a ajuda da resposta imune adquirida. O que é isso? Ele não entrou em contato, ele não identificou o antígeno? Ele não identificou o estranho? Quando ele identificou o estranho, ele não internalizou o estranho? Quando ele internaliza o estranho, ele consegue pegar o antígeno, pegar o peptídeo desse estranho e apresentar via MHC para o linfócito T. O TH, H é de helper. Helper é ajuda, é o auxiliar. Então, os linfócitos TH são os linfócitos auxiliares, né? Aí, quando o macrófago apresenta o antígeno para o linfócito T helper, o linfócito T helper vem, vou te ajudar, senhor macrófago. Reconheci aqui esse peptídeo, reconheci esse antígeno, então agora eu vou liberar as citocinas que o senhor quer, vou liberar muito interferon gama, que é para o senhor fazer muita explosão respiratória, que é para destruir a bactéria. Então, nós temos uma célula da resposta imune adquirida, um linfócito T, que o papel dele é ajudar o macrófago. Vocês vão perceber o seguinte, quando a gente falar de resposta imune adquirida, os linfócitos T helpers, né, os auxiliares, eles não conseguem matar o micro-organismo sozinho. Eles ajudam outras células. Então, nós temos linfócitos T helpers que ajudam na produção de anticorpos, nós temos linfócitos T helpers que ajudam o macrófago a matar, entendeu? Certo? Posso passar para falar da NK? Certo, pode passar. Então, vamos lá. Não entre em pânico que vai dar tudo certo, viu, gente? É o que eu falo para vocês. A imunologia, ela é uma historinha, por isso que vocês não podem perder nenhuma aula, tá? Vamos lá para as famosas células NK. Células NK, vocês já ouviram falar aí, né? Deve ter escutado célula exterminadora, célula assassina, né? Mas é uma célula NK de natural killer, né? É uma sigla em inglês. Ela é uma célula da resposta imune inata. Como ela é resposta imune inata, ela vai ter todas as propriedades de resposta imune inata, ou seja, resposta rápida, resposta inespecífica, não produz células de memória do mesmo jeito. Mas ela é um linfócito, tá? A NK é um linfócito da resposta imune inata. É um linfócito inespecífico. O que essa danadinha dessa NK faz? A NK, como essa figurinha mostra aqui, ela tem duas importâncias muito grandes, tá? Uma importância nós acabamos de falar, que é essa B aqui, né? O que é esse desenho aqui da letra B, que é essa parte final aqui, né? O macrófago, tá vendo aqui o macrófago? O macrófago englobou o micro-organismo. Tá vendo aqui que ele fez a fagocitose? Quando o macrófago faz a fagocitose, ele não precisa do interferon gama para ele ser ativado, não é? O macrófago, gente, vou falar uma coisa para vocês. O macrófago, ele é uma célula interesseira, tá? O macrófago, ele é tão interesseiro que ele só ajuda os outros quando ele estiver precisando de ajuda. Aí, nesse caso aqui, ele está precisando de ajuda, não tá? O que o macrófago faz? Ele chega para a célula NK,
né? E pega o antígeno aqui desse micro-organismo e mostra aqui, ó, para a célula NK. Tá vendo aqui o chave e fechadura? Aí ela fala assim, ó, o célula NK, deixa eu te falar, eu tô com um probleminha aqui, tô precisando matar uma bactéria que tá provocando dano aqui na gente, sistema imune dessa pessoa, tá? Mas para eu conseguir matar, né, NK, eu preciso de interferon gama. Me manda interferon gama aí. Aí ele fala, não, NK, se você quiser, eu te mando interleucina 12. Por que que o macrófago fornece a interleucina 12 para a célula NK? Interleucina 12, gente, é uma citocina, tá? Então, é mais uma citocina que eu estou falando para vocês, né? A gente já falou de interleucina 1, nós já falamos de TNF, já falamos de interleucina 6, até de interferon gama eu já falei, né? A interleucina 12 é uma outra citocina. O que a interleucina 12 faz? A interleucina 12 tá aqui, né? Ele é um fator de crescimento de célula. Ele é um fator de crescimento para a célula NK, ou seja, para a célula NK sobreviver e para a célula NK multiplicar, ela precisa de interleucina 12. Aí, a célula NK e o macrófago, elas fazem uma troca. Quando a NK vê que o macrófago está com um problema, o macrófago fornece para ela a interleucina 12 que ela precisa e, em contrapartida, a NK fornece para o macrófago o interferon gama, tá? Então, eles fazem uma troca de citocinas, um ajudando o outro. A NK precisa da interleucina 12, o macrófago fornece. O macrófago precisa do interferon gama, a NK fornece, né? Aí, assim, a NK vai ser beneficiada, vai desenvolver, vai crescer, vai aumentar a sua função, né? E aí vai liberar o interferon gama. Quando o macrófago recebe o interferon gama, ele se torna ativado e aí faz, né, o que a gente falou no slide anterior, a explosão respiratória, e aí vai morrer o micro-organismo que foi fagocitado, tá? Se ele não morrer assim, ele vai pedir ajuda, né, para outra célula, que é o TH1. Mas, inicialmente, ele pede ajuda para a resposta imune inata, porque a resposta imune inata é que a gente nasceu com ela, né? A resposta imune adquirida, que é o linfócito T, ela é um pouco mais demorada, entendeu? Então, aqui é onde um ajuda o outro, né? Então, qual que é uma função da NK? Liberar o interferon gama para ajudar o macrófago a matar o micro-organismo, tá? Então, a grande função da NK é responder a micro-organismos intracelulares, tá? Então, toda vez que tiver uma célula com um micro-organismo intracelular, a célula NK vai lá e, ó, vai matar a célula inteira, tá? Então, aqui, vocês estão vendo aqui que é uma célula e essa célula tá com um vírus aqui dentro, estão vendo? Uma célula infectada por um vírus, essa célula não precisa morrer? O que vocês acham? Precisa morrer, não precisa? A única forma de matar esse vírus não é destruindo a célula inteira? O vírus, ele não é intracelular obrigatório? Ou seja, ele só vive dentro da célula. Ele só multiplica dentro da célula. Se eu mato a célula que ele está dentro, eu vou matar o vírus, né? Então, quando tem uma célula infectada, que é um micro-organismo intracelular, é um micro-organismo dentro da célula, um micro-organismo multiplicando dentro desta célula, a NK, ela identifica que essa célula está com algum problema e mata a célula inteira infectada. Então, a célula NK, ela consegue matar micro-organismos intracelulares, destruindo a célula inteira infectada. Como que ela mata? A célula NK, tá vendo aqui que ela tem uns granulozinhos? Estão vendo aqui? Né? A célula NK tem esses grânulos que são enzimas, tá? São enzimas que a gente chama de enzimas, de granzimas e perforinas. O que essas enzimas fazem? Perforina, perfura, tá?
Então, a enzima vem aqui, ó, e perfura, forma um monte de poros nesta célula. Quando ela perfura, vem a granzima. Aí a granzima vem, entra na célula e mata essa célula inteirinha, tá? Então, é uma das formas Professora, da célula NK agir. Diga. é verdade que é preciso, para isso acontecer com o NK, ele precisa ligar no receptor do FC? Aqui, ó, nós temos vários mecanismos de ativar a célula NK, tá? Receptor FC, a gente vai ver posteriormente, né? E receptor FC, o FC é de anticorpo, tá? Então, anticorpo aumenta a atividade citotóxica da NK. Só que aí, para identificar por esse FC, precisa de resposta imune adquirida, tá? Então, a NK, ela age sozinha, identificando, né? Mas a NK também pode ter uma ação citotóxica com a ajuda de um anticorpo, que é esse aí, mecanismo que você falou, que a gente vai falar ainda, vai demorar mais umas 2, 3 aulas ainda para a gente falar desse receptor FC do anticorpo. Mas isso que você falou é verdade sim, tá? Obrigada, professora. É um receptor que a gente identifica o antígeno, né? Então, toda vez que a ANK identifica o antígeno, ela libera o grânulo, entendeu? Lembra lá quando a gente falou de mastócito? Quando o mastócito identificava o antígeno, ele não liberava os grânulos de histamina? A ANK do mesmo jeito. Quando ela identifica o antígeno, ela libera os grânulos. Só que os grânulos de célula NK são diferentes. Os grânulos da NK não são grânulos de histamina. Os grânulos da NK são enzimas, granzimas e perforinas. São enzimas que perfuram e destroem a célula, tá? Então, em que situações que a célula NK age? A célula NK age quando uma célula inteira precisa morrer. Quando isso acontece? Quando a célula for infectada por um vírus, ou então quando a célula for uma célula danificada. Vamos pegar o exemplo de célula tumoral. A célula tumoral, ela não é uma célula estranha? A célula tumoral, ela não é uma célula danificada? É ou não é? A célula tumoral, ela não precisa morrer? O que vocês acham? Precisa ou não precisa morrer a célula tumoral? Precisa. Precisa, né? Nossa Senhora, nós estamos tudo doido para matar essas células tumoral tudinho, que é para ninguém ter câncer na vida, né? Então, a célula NK é uma das células da resposta imune que consegue destruir célula tumoral. Então, a célula NK, ela consegue matar células danificadas, né? Liberando granzimas e perforinas e mata a célula danificada, por exemplo, uma célula tumoral. A célula NK consegue matar uma célula infectada por um micro-organismo intracelular também. E a célula NK consegue produzir o interferon gama, que ativa o macrófago. Entenderam a grande importância da NK? Sim ou não? Professora, sim. Diga. Se eu não me engano, o vírus HIV que ele começa a se multiplicar dentro das células, né? Aí ela explode. Explode. Nesse caso aí, a célula NK, ela não é ela que explode a célula. A célula mesmo é o vírus que se multiplica lá dentro que começa. Sim. Nós Mas, temos, olha só, nós temos, a cada vírus vai agir de uma forma diferente, né? Esse aqui é o mecanismo que nós temos para nos proteger, tá? Agora, vamos pegar o caso de um vírus HIV, que você citou. Vírus HIV, qual é o grande problema do vírus? O vírus HIV, ele infecta linfócitos T CD4. O vírus HIV, ele infecta uma célula da nossa resposta imune. E quando ele multiplica lá dentro, ele consegue explodir essa célula e matar essa célula, e por isso que a gente tem uma imunodeficiência, né? É o que a gente fala de efeito citopático do vírus. O próprio vírus provoca a destruição da célula. Como que o nosso sistema... É uma guerra, gente. É uma guerra entre o sistema imune e o agente infeccioso. É uma guerra entre o sistema imune e o vírus, por exemplo, né? O vírus, ele tenta escapar da resposta imune.
E a resposta imune tenta matar o vírus o quanto antes. Então, por exemplo, se o sistema imune age rápido, vamos pegar, por exemplo, tem uma célula aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Tem a célula aqui, vamos supor que isso aqui é um vírus HIV. O vírus acabou de penetrar. Eu tenho só uma partículazinha viral. Antes desse vírus começar a multiplicar, a célula NK vem aqui, ó, e pô, já mata essa célula. O que a célula NK está fazendo? Está impedindo que o vírus multiplique dentro dessa célula. Agora, vamos supor o seguinte. Esse vírus é danadinho e ele multiplica muito rápido. Ele multiplica tanto que por mais que a célula NK tenta, ele multiplica mais rápido. Aí, se o vírus multiplica muito, aí, gente, aí já era. Por que aí já era? Porque agora nós temos, por exemplo, 1000 partículas virais aqui dentro. Mesmo quando a célula NK mata ela, a célula NK mata a célula NK não mata o vírus. A célula NK, quando ela mata a célula, é no intuito de impedir que o vírus se multiplique. É isso que a gente não pode deixar o vírus fazer. A gente não pode deixar o vírus multiplicar, tá? Porque se o vírus não multiplica, se o vírus não fica dentro da célula, ele vai morrer. Porque ele não tem metabolismo próprio, entendeu? Então, o nosso sistema imune, ele trabalha para não deixar o vírus multiplicar. Mas a partir do momento que o vírus multiplicou muito, aí, gente, aí já era. Aí vamos partir para um abraço. Entendeu o problema? Sim, Por entendi. isso que a gente fala da grande importância da célula de memória. Porque a célula NK, ela é resposta imune inata, ela não é tão efetiva, né? Até que a gente consegue pegar o antígeno viral, apresentar esse antígeno viral para os linfócitos da resposta imune adquirida. Para os linfócitos T. Aprender que vírus que é esse e montar uma resposta imune contra, isso já demorou dias. Isso já demorou dias, semanas. Dias, semanas, o vírus já fez a festa. O vírus já fez a festa, já era. Já vai para as cucuia, né? Já era. Agora, se eu tomo uma vacina, eu produzo célula de memória. Quando o vírus chega, eu já tenho um exército para vir aqui, ó, pá. O vírus, gente, quando eu tenho célula de memória, o vírus, ele nem penetra na célula. Quando a gente tem célula de memória, as células de memória são tão eficazes contra esse vírus que ela neutraliza ele de um jeito que ele nem penetra na célula. Ele vai multiplicar? Nunca. Se ele não multiplicar, vai provocar doença na gente? Jamais. Viu a grande importância da célula de memória? Fala, pelo amor de Deus, para esse grupo antivacina aí, gente, que a gente tem que tomar vacina, tem que produzir célula de memória. Se tem vacina disponível, tem que tomar, tá? Por quê? Os agentes infecciosos são graves, né? Então, ó, HN1 mata, sarampo mata, poliomielite, ai meu Deus, mata também, né? Então, tem que tomar vacina sim. Entenderam? Sim. Porque aí a resposta imune adquirida é uma resposta mais efetiva. Então, os linfócitos TCD8, por exemplo, que tem um papel muito semelhante à célula NK, eles são muito mais efetivos do que a NK. Apesar de que a NK ela também é importante, né? Mas aguardem cenas do próximo capítulo. Outro mecanismo da resposta imune, gente, é uma citocina. Essa citocina é a resposta imune inata, tá? Chama interferon tipo 1. Presta atenção aqui, gente. Não é interferon gama, tá? É interferon tipo 1. São citocinas completamente diferentes. Interferon gama ativa macrófago, interferon gama é inflamatório, interferon gama induz explosão respiratória, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico. Interferon tipo 1 é o que a gente chama de interferon alfa e interferon beta, tá? Interferon tipo 1 é uma citocina da resposta imune inata. Que citocina que é essa? Ela é uma citocina antiviral. Ela é uma citocina que inibe a replicação do vírus, tá? Inibe a replicação viral. E o que a gente quer, o que a gente mais quer, não é não deixar o vírus replicar,
Não é esse o nosso intuito? Não deixar o vírus multiplicar. O vírus não pode multiplicar, né? O interferon tipo 1, ela é uma citocina que inibe a replicação viral. O que essa citocina faz? Ela vem aqui, ó, e bloqueia receptor. Quando ela bloqueia esses receptores aqui, ó, ela inibe a replicação viral. Ela bloqueia a replicação viral. Para o vírus multiplicar, ele não precisa da maquinária da célula. Não precisa. A célula não tem que fornecer para o vírus o que ele precisa para multiplicar. O interferon tipo 1 não deixa a célula fornecer. O interferon tipo 1 bloqueia a replicação do vírus e induz a célula no estágio que a gente chama de estágio antiviral. O que é o estado antiviral? A célula tem o vírus, mas o vírus não multiplica. Se o vírus não multiplica, a gente ganha tempo para vir um outro mecanismo da resposta imune para destruir esse vírus, né? Que é o outro mecanismo aqui da resposta imune adquirida. Esse CTL é o linfócito T citotóxico, tá? Esse CTL, ele é da resposta imune adquirida. É o linfócito TCD8, que a gente vai falar dele mais detalhadamente posteriormente. O linfócito TCD8, esse citotóxico, ele é citotóxico. Tóxico para a célula, tá? Se ele é tóxico para a célula, ele também consegue destruir esta célula inteira. Tá vendo aqui que ele está destruindo a célula inteira, né? Então, o interferon tipo 1, ele não deixa o vírus multiplicar na célula, induz o estado antiviral, e aí vem as outras células da resposta imune e mata essa célula. E aí é mais um mecanismo que nós temos contra vírus, tá? Então, o interferon tipo 1, ela é uma citocina antiviral. É uma citocina que inibe a replicação viral. O ácido nucleico do vírus, né, é o que estimula a liberação desse interferon tipo 1. Beleza? Entenderam, gente? Por que o interferon tipo 1 é antiviral? Sim. Então, vamos lá, continuar. Cansaram, gente? Como que tá aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Vocês querem uns 5 minutinhos aí para dar uma relaxada, para a gente falar de sistema complemento? Ou vocês querem mandar ver? Como que tá aí? Tá tranquilo?